Quem aqui crê, e em casa também, crê que nós ainda estamos no ano de viver o extraordinário de Deus? E é um pouco sobre isso que eu quero falar com vocês. A gente tem aí vivido há quase 1 ano e meio de pandemia. Eu não sou muito boa de conta, eu também nem fico contando, porque eu quero tanto que esse negócio acabe, que eu nem fico contando, mas eu acho que é mais ou menos isso, 1 ano e meio. Mas mesmo com 1 ano e meio de pandemia, nós ainda estamos aqui reunidos. E eu creio que nós estamos aqui sedentos por mais e mais de Deus. E eu falo para Deus, a pandemia, ela mudou muito o nosso jeito de agir, o nosso jeito de pensar. Mas se tem uma coisa que esse vírus maldito não tirou de mim e não vai tirar, é a vontade de dar e receber amor. Então, se você não tinha pensado sobre isso, fica aí uma reflexão. E eu não sei vocês, eu sou, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente, absurdamente observadora. E como eu acabei de falar, esse período todo trouxe muitas mudanças. No seu trabalho, nas suas crenças, no modo de ver, de agir, de pensar. Mas eu quero focar um pouco sobre o quanto, nesse período, isso começou a atemorizar e a parar o mundo como um todo. Uma coisa é fato, e eu acho que é unânime sem exceção. Em algum momento desse período, em algum momento na vida de todos vocês, nós ficamos sozinhos. Quem aqui, desde o começo, lá em março do ano passado, ficou sozinho por algum período? Sozinho, você no seu quarto, você sem família, você sem poder visitar alguém, você no banheiro, você no banho, você refletindo. E muitas vezes ficar sozinho é bom. A gente pode falar aí de solitude, mas a gente também pode falar de solidão. Mas um dos fatores mais interessantes de estar sozinho é você se deparar com você mesmo. Ai. Esse mundo é muito agitado e o tempo todo nós estamos querendo fazer, querendo falar, querendo tocar, querendo cozinhar, querendo limpar, querendo isso, querendo aquilo. Mas é tão difícil você parar e você olhar para você e falar, agora é hora da gente ter uma conversa. Eu e eu mesmo. Eu e eu mesma. E aí quando você se pega nesse discurso com você, você começa a olhar quantas coisas existem dentro de você. Quantas coisas você cultivou. Quantos comportamentos, quantos vícios de comportamento você adquiriu. Como é o seu tratar, como é o seu sentir, como é a sua conduta no trabalho, porque agora muitos de vocês trabalham em casa. E é um período onde, se você se abrir, Deus tem a oportunidade de, assim como tem feito comigo, te transformar de dentro para fora. E sabe, quando eu falo de um ano de viver o extraordinário, eu falo isso porque o Senhor começou a ministrar o meu coração de que nós estamos no meio do ano. E aquilo que Ele começou, Ele não está nem na metade de fazer. Existe muito mais. E sabe com quem Ele conta? Comigo e com cada um de vocês que estão sentados nessa cadeira e que nos assistem em casa. Nós temos promessas
de um rompimento, de um nascer, de um explodir ministerial, de pessoas se achegando a nós. Mas para isso nós precisamos estar prontos, firmes, trabalhados no nosso caráter, trabalhados na nossa estrutura, com as nossas raízes fincadas aonde Deus estabeleceu para cada um. E que eu creio que é o mesmo lugar que eu estou estabelecida. Não dá para ficar cocheando em 2 pensamentos em cima do muro. Deus precisa de cada um de nós. Olhe para as suas mãos. É sério, olhe para as suas mãos. É dela que Deus precisa. De um levantar de mãos, de um toque, de um apontar uma direção. É através das suas mãos. É através das minhas mãos. É fácil, não é? Eu tenho certeza que a maioria aqui se surpreendeu com tanta coisa que encontrou. E aí alguns foram para terapia, outros foram para cura interior, outros foram rever ministérios, outros foram rever a vida pessoal, princípios, valores, e por aí vai. Eu mesma cheguei à conclusão de que o meu pastorado estava tão insuficiente que muitas vezes não conseguia conduzir as vidas que me procuravam. Cheia de regras, de palavras prontas, de mesmices, de medos, e eu falei, basta. Não é isso. Não é para isso que Deus me chamou. Vamos rever conceitos. E tudo bem. E tudo bem. E se você também está revendo tudo isso, bem-vindo, você está no processo de amadurecimento. Deus está trabalhando na sua vida. Ah, Cris, mas não acaba? Ai, não, viu? Não, acaba quando Ele vier, quando Ele nos resgatar, quando Ele vier nos buscar, acaba. Aí nós estaremos com Ele em glória, num corpo glorificado, amém? Oh, dia bom. Mas enquanto isso, somos reciclados o tempo todo. E glória a Deus por isso. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele. Hoje eu te encorajo a ser como Jacó. Não o deixe ir até que ele me abençoe. Você crê nisso? Que você vai sair daqui abençoado? E o que o Senhor me ministrou é que nesse tempo, durante essa revisão que nós fazemos, abaixo dessa nossa máscara, dessa casca protetora que nós temos, essa máscara dissimuladora, existem mágoas antigas e dolorosas. E essas cicatrizes que existem em nós, elas ficaram enterradas por um bom tempo. E depois disso, elas passaram a provocar mágoas e iras inexplicáveis. E eu preciso que você entenda que tudo que nós passamos fica registrado na nossa mente. Ô, gente, palavra de psicóloga não dá para ser muito diferente não, tá? O meu chamado aqui é transformar comportamento em Deus. Então, segura na cadeira e até o fim me ama, tá bom? Amém? Então, quando elas estão gravadas na nossa mente, nas nossas lembranças, elas vão afetar diretamente os nossos conceitos, os nossos sentimentos e os nossos relacionamentos com os outros. Vão afetar, inclusive, o modo como nós encaramos a vida, como vemos a Deus, os outros e a nós mesmos. É muito sério isso. Muitas vezes, nós pregadores, nós damos a vocês, que são os nossos ouvintes, que são as nossas ovelhas, que são os nossos filhos na casa,
a enganosa ideia de que o novo nascimento e a plenitude no Espírito Santo irão automaticamente, como um passe de mágica, como se a gente tivesse um pó de pilim-pim-pim, resolver esses problemas. E se um dia eu fiz isso, na presença de Deus, dos anjos e de vocês, eu peço perdão. Eu falo que eu estou falando que eu estou revendo o ministério, gente. E não é assim. Quem dera fosse. Quem dera fosse. A conversão e a plenitude, o caminhar faz. Estou curado, estou sarado, sou o homem, a mulher. Mas não funciona assim. E a grande experiência com Cristo, embora ela seja de um valor intenso e de um valor eterno, não constitui um atalho para a cura dos teus males. Então não ache que fazer tudo regrado vai ser um atalho para a sua cura. Sabe, no meu consultório, eu atendo muitas pessoas cristãs. E muitas vezes, quem já passou pelo meu consultório sabe disso. Quantas vezes eu cheguei a ir até a porta, eu abro a porta e eu falo: Jesus, por gentileza, aguarda ali na recepção, que hoje quem vai ser atendida é fulano, é fulana. Porque nós jogamos tudo para Deus. Deus vai fazer, Deus vai curar, Deus vai isso, Deus... De fato Ele faz. Mas e nós? O que nós temos feito ao nosso respeito? Nós queremos um caminho curto, terceirizando a nossa cura. Ok, Ele é aquele que cura. Mas se você é um fumante, e Ele cura o seu pulmão, e Ele te dá um pulmão novo, e você não fez a sua parte, não mudou o comportamento, o que você vai fazer com a sua cura? Acender um cigarrinho. Oh, agora sim eu posso fumar de verdade, Deus restaurou o meu pulmão. Tá claro? Estou tentando amenizar, gente. Juro que eu estou tentando. E é necessário que a gente compreenda bem isso, para que a gente passe a nos aceitar. A nos aceitar bem e permitir que o Espírito Santo opere em nós, a fim de curar essas mágoas e esses complexos, agindo em nós e através de nós, não por Ele mesmo em nós. E o segundo ponto é para que nós não sejamos duros julgadores dos nossos irmãos, que mostram muitas vezes ser contraditórios, confusos. Para que a gente evite críticas injustas e erradas, entendendo que muitas vezes aqueles que nós julgamos são pessoas como nós. Apenas carregam as suas cicatrizes emocionais e essas coisas que interferem na conduta do momento. Nós precisamos compreender o outro. Muitas vezes esse outro que você julga, ele é tão machucado quanto você. E se tem uma coisa que a gente precisa aprender, é que é impossível a gente saber o grau de espiritualidade de uma pessoa simplesmente pela observação da sua conduta interior. Aliás, isso é uma lição assim que ficou muito clara para quem é observador. Quantas pessoas sabem exatamente como fazer, como conduzir, como tocar, mas em casa, no seu trabalho, é completamente diferente. Então não dá para saber o grau de espiritualidade de uma pessoa. Nesse período eu tenho lido bastante, e nesses últimos tempos uma das frases que me fez parar e pensar,
em tudo isso que eu estou trazendo para vocês foi: quem sofre de rejeição passa a ser um rejeitador de outros. No fim, você é um cobrador de tristezas. Eu queria pegar esse livro e eu queria jogar ele no meio da rua. Era a minha vontade. Mas eu falei, Deus, quanta verdade, num parágrafo. Quanta verdade. E entendam que eu não quero rebaixar os padrões cristãos, nem muito menos negar o poder do Espírito Santo para curar os nossos traumas, não. Lá em Romanos 6,1 diz assim: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Vou responder igual Paulo: de modo algum. De modo algum. Mas eu estou dizendo que existem áreas da nossa vida que precisam de um toque especial, sim, do Espírito Santo. Que precisa sofrer uma desprogramação, uma desconstrução dentro de nós. E passar por uma transformação remodeladora. Com a renovação de mente. Como diz a palavra. Não tem outro caminho. Não tem um atalho. E se isso não acontecer, nós vamos aqui continuar robotizados, dando soluções simplistas, dizendo: leia a Bíblia, ore mais, tenha mais fé. Ora, se você tivesse bem espiritualmente, você não teria esse problema. Você nunca ficaria deprimido. Depressão é coisa do inferno. Depressão é oriunda do pecado. Posso te falar uma coisa? Muitas vezes, isso se torna muito mais uma pressão sobre a pessoa que já sofre tanto e que está lutando sem sucesso. Ela não precisa de mais incumbências. Até porque muitas vezes a gente sabe o caminho. Mas as pessoas que nos procuram não precisa que nós falemos no imperativo: vá, leia, faça, se posicione, se isso, se aquilo. Mas se ela te procurou, é porque ela quer no mínimo que você estenda essa mão que você olhou e te diga no que eu posso te ajudar e te conduzir a fazer. Quantas vezes nessa semana que passou, você procurou um discípulo, um amigo ou alguém que você não viu na igreja, e você falou: ei cara, e aí, beleza? Tá tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Tem algo que eu te ajude? Quem aqui já ouviu a história do homem que viajava de noite e achou uma barata na janta que vem pré-embalada no avião? Alguém aqui já ouviu essa palavra? Conta a história de que um homem viajava e que no horário da janta de avião, ela sempre vem embalada, e quando ele abre, ele acha uma barata. E aí, ele faz toda a reclamação. Ele reporta à empresa. E a empresa prontamente vem com a resposta e diz: caro senhor, nos perdoe, não sabemos como isso de fato aconteceu. Nosso avião, ele é passado por uma revisão de limpeza a cada voo. Mas isso nunca mais vai acontecer e nós vamos lhe ressarcir e te dar isso e aquilo. Isso tudo, essa resposta através de uma carta. Mas o que a empresa não se atentou é que junto com essa carta que mandaram para ele, estava a resposta do presidente da empresa. Escrito assim: enviar carta de protocolo sobre reclamação de barata. Ou seja, era corriqueiro.
era uma resposta pronta. Era uma carta pronta, de protocolos mentirosos. Quantas vezes nós damos respostas costumeiras, quantas vezes nós damos respostas padronizadas, simplistas, que os deixam mais desiludidos ainda. Faz um retrocesso da sua vida com Deus. Em algum momento em que você procurou alguém, desejando muito uma ajuda, um toque, uma palavra, e você ouviu algo tão simplista, e você saiu... Chega. Precisamos ser curados. Precisamos ser restaurados, renovados, desprogramados, repaginados no Senhor. Precisamos crer que esse é o tempo do extraordinário, emocional, principalmente. Quantos de nós hoje estamos aqui nessa igreja e em casa, com o nosso tempo voltado para a palavra e para a ministração, e pensamos nesses períodos coisas terríveis ao nosso respeito? Um sentimento de desvalor, uma sensação de ansiedade constante, incapacidade, inferioridade, uma voz interior que se repete o tempo todo: eu não presto para nada, eu nunca serei nada, ninguém pode gostar de mim, tudo que eu faço está errado. Quantas vezes nessa sua revisão, nesses seus momentos de reflexão, essa voz não apareceu dentro de você? Nossa, Cris, é verdade, e olha que faz tempo que ela não aparecia. Fazia tempo, viu, que eu não escutava. Ah, é o diabo. Não é. É você mesmo. São os seus traumas e as suas feridas gritando dentro de você. Mas aí uma parte do seu ser crê no amor de Deus, aceita o perdão e se sente em paz por um tempo. Mas aí depois, parece que alguma coisa acontece. As mulheres, a gente até poderia dizer que era um período do mês estranho que acontece conosco. Essa daí mesmo, TPM. Mas não dá nem para culpar os hormônios nessa hora. Porque somos nós mesmos, é o nosso subconsciente. Aí alguma coisa parece que pum, acorda e grita dentro de você. É tudo mentira, hipócrita. Isso não existe, isso não acontece. Não creia nisso não. Não ora. Não tem ninguém que vai te escutar. Não tem ninguém lá naquela igreja que vai dar atenção para você. Quem já passou por isso? Mas essa voz continua. Nada pode aliviar a tua aflição. Você é ruim demais. Deus jamais olharia para mim. Deus jamais, né? E aí se é a voz falando com você, você fala, o seu subconsciente fala: Deus jamais olharia para você. Nós estamos passando por um período onde nós estamos sofrendo de um complexo de perfeccionismo. Sem exceção. E o complexo de perfeccionismo nos torna neuróticos na fé. E isso se trata de um sentimento interior de insatisfação, aonde você acha que você não consegue fazer nada. Você não consegue nem se satisfazer a si próprio e nem a ninguém. E muito menos a Deus. Você carrega sempre uma sensação de culpa, sempre impelida pelo que você sente que deve ser o seu dever. E aí você fica numa sensação em que você precisa subir e subir e subir, mas cada vez mais alto. Mas você nunca chega. E aí quando você acha que você está ali alcançando a Deus, parece que Deus foge de você e sobe mais 3. Aí você vai e fala:
E se eu fizesse melhor? E se eu lesse melhor? E se eu preparasse o meu sermão melhor? E se eu tocasse melhor? E se eu tivesse aquecido e fizesse uma dança melhor? Eu teria alcançado. Eu teria feito. E a sensação que nós temos quando olhamos lá no alto dessa escada e Deus está lá, é que Ele sempre vai falar para você assim, ó: ainda não está bom. E se não está bom, como é que eu vou terminar a obra que eu comecei? Isso nos derrota absurdamente na nossa caminhada e afasta cada vez mais as pessoas do reino de Deus. Mude a sua visão a respeito de quem Deus é. Hoje Deus tem uma solução para nos oferecer. Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Ou seja, Ele nos acompanha passo a passo no nosso processo de cura. O Espírito Santo, Ele trabalha do nosso lado, participando do nosso processo de restauração. Entenderam? Ele trabalha do nosso lado, participando, não fazendo por nós. E para isso nós precisamos passar por alguns estágios de entendimento. E o primeiro dele é encarar o nosso problema. Com a ajuda de Deus, você tem que encarar essa terrível e essa oculta mágoa, seja da época da sua vida que for, dos seus traumas, das suas feridas. E com toda a sinceridade moral que Deus te deu, por mais horrível e profunda que seja, reconheça os seus problemas e as suas questões, trazendo ela para um nível consciente. O que é trazer para um nível consciente? É entender que você precisa fazer alguma coisa a respeito disso. Procure o seu líder, procure o seu pastor, procure o seu líder de ministério. Tem problemas que nunca serão selecionados se nós não falarmos para outra pessoa. Isso está em Tiago 5,16. Segundo ponto, aceitar as nossas responsabilidades de fato. Você pode chegar para mim, e eu escuto muito isso, e dizer: mas Cris, eu fui vítima. Eu estou machucada. Essa pessoa, ela pecou contra mim. Você não imagina o que aconteceu comigo. De fato, eu não imagino mesmo. De fato, eu não imagino. E é verdade, você é e pode ser uma pessoa machucada. Mas aí eu te devolvo. E qual foi a sua reação frente a isso? Qual tem sido a sua reação frente a isso? E o que dizer do fato de você ter abrigado esses ressentimentos de ódio, ou ter se recolhido ao mundo irreal para fugir do seu problema e não encarar mais os traumas e muito menos a pessoa que te feriu? Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Você nunca conseguirá a cura dos seus traumas, a cura para os seus traumas, enquanto você não parar de colocar a culpa nos outros, enquanto você não aceitar a sua responsabilidade sem se justificar. E eu posso falar uma coisa? Se justificar é um vício. Para de colocar a culpa no outro e assuma a sua responsabilidade nos teus atos. Até quando você recebe uma afronta. Terceiro ponto, perguntar a nós mesmos se nós queremos mesmo ser curados. E essa foi a pergunta que Jesus, se dirigindo ao paralítico que estava enfermo, diz a palavra 38 anos lá em João 5:6. Você deseja ser curado? Ou
Ou você só está querendo conversar sobre os teus problemas? Será que você não está querendo usar os seus problemas e as suas queixas para despertar compaixão no outro e ser o queridinho do seu líder, do seu discipulador ou do seu pastor? Será que você não está querendo apenas ter uma muleta para que você possa caminhar mancando? Para que ninguém exija nada ou mais ou além de você? E o que o paralítico respondeu? Senhor, ninguém me põe na água. Toda vez que a água se mexe, vai um mais rápido e pula na minha frente. Ah, que dó, né? Oh, Jesus, eu também ia ter dó, neném. Mas é o que nós fazemos. E aí eu posso te falar uma coisa que o Senhor me ministrou. A palavra diz que ele era enfermo 38 anos. Chegou uma hora que ele não queria mais examinar o fundo do coração dele, para ver se realmente ele desejava ser curado. Será que você deseja ser curado nessa manhã? Ou será que seus vícios de comportamento e as suas desculpas e aquilo que você pede como resposta para Deus já endureceu, já fez um calo dentro de você e você já nem sabe mais se você quer olhar para dentro de você e ser curado ou não? Será que você está disposto a encarar a sua responsabilidade nos seus problemas, nas suas queixas e nas suas dificuldades? Quarto ponto, perdoar todos que estão envolvidos no seu problema. E encarar a nossa responsabilidade no caso, é perdoar aos outros. É liberar perdão. E a razão pela qual algumas pessoas não conseguem perdoar o seu ofensor é porque se fizerem isso, eles estão perdendo o seu último pé de apoio e não terão mais quem culpar. E muitas vezes nós fazemos isso. Jogamos para o outro. Mais. E se nós liberamos o nosso coração, nós perdemos esse apoio. E precisamos avançar. E precisamos ir além. Ir além. Receber mais. Descobrir o novo. Aquilo que Deus tem prometido para nós. Chega de paralisia. Chega de patinar no mesmo lugar. Não importa quantos anos você carrega as suas feridas e os seus traumas. É tempo de você se encorajar. E junto com o Espírito Santo olhar para você e desejar a cura. Jesus deixou bem claro que não pode haver cura enquanto não se der um perdão total. Quinto ponto, perdoar a si mesmo. Muitos dizem, eu sei que Deus já me perdoou, mas eu mesmo nunca vou perdoar o que eu fiz. Gente, é sério mesmo que a gente ainda consegue ter essa síndrome de acima de Deus? O maior de todos já te perdoou, né? Assim. E quando Ele perdoa, Ele enterra os nossos pecados no mar do seu perdão e no mar do esquecimento. Ele já deixou para trás. Então, deixa eu te contar. Não tem nada que você possa mais fazer. Se perdoa logo. Passa o vale. Sai do deserto. Chega de andar em círculo. Chega de mesmice. Deus tem mais. Deus tem novo, Deus tem cura.
Sexto e último ponto, pedir ao Espírito Santo. E se você de verdade não se encaixou em nenhum desses pontos, se você, pela graça do Senhor, não é uma pessoa ferida, ou se você é aquele que não consegue identificar o que te acomete, hoje eu te convido a pedir para o Espírito Santo te mostrar qual é realmente o seu problema e como você deve orar a respeito dele. Romanos 8:26, Paulo diz muitas vezes que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo ora por nós, por nosso intermédio, intercede por nós. E muitas vezes o Espírito Santo ele utiliza conselheiros para ajudar a descobrir qual é o nosso problema. Em outras vezes ele ajuda por meio da palavra, por uma revelação. Mas Tiago também nos ensina e nos adverte que às vezes nós não somos atendidos porque nós pedimos coisas erradas. Por isso que eu comecei a palavra perguntando: quem aqui cria que nós ainda estamos no ano do extraordinário? Porque muitas vezes nós colocamos as nossas questões tão à frente daquilo que Deus prometeu e daquilo que Deus falou, que a gente nem percebe se nós queremos ser curados ou se nós queremos avançar. E aí quando Deus está aqui, ó, o extraordinário, vamos, abre aquela porta, deixa Deus mandar eu quero mandar aquela multidão, eu quero mandar vidas, eu quero fazer acontecer. A gente está aqui, ai vida, você... nos tornando paralíticos. Então hoje eu quero te encorajar e te convidar a rasgar o seu coração enquanto o louvor sobe aqui, por favor. A rasgar o seu coração. E hoje de manhã, enquanto eu tomava banho, eu sei que geralmente meus mistérios são na cozinha, né? Mas hoje, como eu quase não fui para a cozinha, então foi no banho mesmo. Eu dei uma de pastora Roberta. Aí eu estava lá tomando banho. Quem me conhece sabe que Ludmila Ferber não é uma da minha playlist principal. Mas eu estava ali tomando banho e o Espírito Santo... Não é esse louvor, tá, gente? Sossega, tá tudo bem. Mas o Espírito Santo começou a ministrar aquele louvor que acho que chama Vinho Novo. E ele fala... Hoje é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Necessário é que o Senhor derrame sobre nós vinho novo. E eu comecei a chorar e eu falei: obrigada, Senhor, porque o Senhor que me deu a palavra testifica também no meu coração.